Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil de vocês, e hoje a gente entra no último assunto dos direitos da personalidade, que é a proteção à vida privada. Bem, aqui também o assunto, pelo texto da lei, ele é muito fácil e a gente não tem tantas considerações a serem feitas que tornem o assunto... Bom, sobre esse assunto, não obstante toda a sua importância e relevância para o ordenamento, o texto da lei ele é bastante simples e não enseja tantas considerações a partir dele sobre o texto mesmo. É mais sobre as suas repercussões e é por isso que a gente vai focar nisso. Entendemos que, se cair esse assunto sobre a proteção à vida privada numa prova do exame de ordem, ela vai ser muito contextualizada, dificilmente vai exigir algum conhecimento técnico e, prioritariamente, acredito que o examinador ele vai cobrar um problema prático e que envolva uma situação bastante subjetiva e que importe em alguma valoração por parte de vocês examinandos. Então, vamos fazer as considerações mais genéricas e aí a gente tenta enxergar essas situações de exceção e coisas mais problemáticas que podem acontecer. Sobre a conceituação, nós temos o seguinte: o fundamento legal da proteção à vida privada, ela vai ser a inviolabilidade, certo? Dessa vida privada, isso é a disposição do artigo 21 do Código Civil. O fundamento principal, ou seja, o objetivo, né, a qualificação que o direito vai dar para esse bloco é que eles não podem ser violados. Então, é a inviolabilidade da vida privada, essa é a disposição do artigo 21 e também tem um fundamento constitucional forte, artigo 5º, inciso 10, que eu destaco aqui para vocês agora. É muito importante a gente entender, neste tocante, qual foi o objetivo, mais uma vez, do legislador nisso. Então, o objetivo, ele foi, basicamente, permitir que as pessoas conduzam as suas vidas de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com os seus próprios valores e aquilo que acham certo, evidentemente, sem transgredir as normas jurídicas, sem que elas sejam molestadas no que diz respeito ao exercício da condução da sua vida privada, ok? Então, basicamente, este bloco, né, visa tutelar isso, que as pessoas possam agir na sua vida privada sem que outros, sem que terceiros invadam essa esfera de direitos delas. Então, basicamente, o conceito mais importante sobre o que o legislador sobre o que o legislador quis proteger é isso. Quando a gente fala em vida privada, tem um conceito técnico que também é legal de ser compreendido, é que ele engloba dois aspectos e que são tutelados por esse bloco de direitos da personalidade. Então, veja, esse bloco de direitos, ele engloba a vida privada, ele engloba basicamente dois aspectos e que merecem ser destacados. Engloba a intimidade das pessoas e o segredo. O que é o segredo? É o sigilo, que é basicamente aquilo que nós tínhamos dito, ou seja, o direito que todos nós temos de conduzirmos a nossa vida com liberdade e de acordo com o nosso livre-arbítrio não pode ser molestado, não pode ser afetado por outrem. Isso é a conceituação que eu considero mais correta para a existência desse bloco de direitos, tá? Veja, como tudo no direito merece as suas ponderações e existem os seus casos de exceção, e é justamente nisso que eu acredito que o examinador pode pegar no pé dos examinandos. Então, a gente tem que entender sobre esse bloco de direitos, em primeiro lugar, é que eles admitem exceções. Portanto, apesar do que diz o artigo 21 e apesar do artigo 21 não expressamente, né, fazer essa remissão aos casos de exceções, eles existem e precisam ser conhecidos. Então, vou dar 3 exemplos que são muito importantes e que defluem diretamente do nosso ordenamento jurídico. Quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo telefônico. Vamos entrar isso num exemplo para ficar mais fácil. Vou pegar o sigilo telefônico, que é dos exemplos mais claros que a gente tem para enxergar tanto o que se busca proteger, quanto os casos de exceção, que é o que pode ser objeto de questão.
Quando você está numa ligação telefônica, por exemplo, com outro, você imagina que a informação que você está transmitindo vai ser atingida, vai ser recebida somente por aquela pessoa, certo? Essa é a sua presunção. Então veja que nesse caso a incidência do artigo 21 é de justamente tutelar esse direito que você tem, e aí veja como aparecem esses dois aspectos, certo? Tanto a intimidade, porque você ligou para quem você quis, você vai falar o que você quis, como isso está de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com a vontade como você quer conduzir aquela ligação, e também a expectativa do sigilo em relação àquilo. Ainda que você não tenha como garantir que o interlocutor não vá depois contar para outras pessoas aquilo que você está transmitindo a ela, a sua expectativa quando você faz a ligação telefônica é de que aquela ligação não seja ouvida por mais ninguém. Então, para a gente entender o comando da norma, então veja, a gente pegou um exemplo prático e aplicou o comando da norma e a expectativa que o legislador tinha quando positivou esse ordenamento. Agora a gente faz o caso contrário, que é a exceção. É permitida a quebra do sigilo telefônico e, para isso, quem determina essa possibilidade é o próprio ordenamento e ele impõe uma série de condições. Então tem que estar ali no curso de um processo penal, tem que ter autorização do Estado juiz e tem que ser feito de tal forma, etc. Portanto, período não pode ser genérico, etc. Tem uma série de condições que o Estado vai colocar, mas veja, existe uma previsão dentro do ordenamento que afasta a aplicação dessa proteção à vida privada, à intimidade e ao sigilo, conforme a gente tinha dito. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente coloca par a par a questão dos direitos do indivíduo e a questão dos direitos da coletividade. O Estado disse que, ora, para evitar que certas condutas sejam praticadas e não sejam alcançadas pelo direito penal, eu preciso de ferramentas, eu preciso dispor de ferramentas que me permitam atuar neste ou naquele sentido. Então, por exemplo, lá quando a gente viu a integridade moral, a palavra, ao direito autoral, a transmissão dos escritos, etc., a gente viu que também uma das hipóteses de exceção, e aí veja, o artigo 20 fez essa remissão expressa, coisa que o artigo 21 não fez. A administração da justiça, ou seja, quando houver interesse judicial, no caso dos direitos tutelados pela proteção da vida privada, a gente vai ter também essas hipóteses. Então, é muito importante a gente entender essas hipóteses que são legais. Quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo telefônico na forma de suas respectivas legislações. Então veja que o próprio ordenamento também vai ter o cuidado de dizer as hipóteses em que você pode fazer isso e a forma como você pode fazer isso. Ademais, assim como a gente viu que o interesse do público também se aplica no nome, também se aplica no bloco de proteção à integridade moral, também aqui em relação à vida privada vai se aplicar. E veja que essa é uma questão muito discutível, né? Porque quando a gente fala do nome, quando a gente fala da palavra, etc., você veja que a forma que você tira contornos jurídicos mais relevantes me parece um pouco mais óbvia. Agora, quando você fala em transgredir a vida privada de alguém para justificar o dever de informar e o direito subjetivo que as pessoas têm de receber essa informação, tutelado pela Constituição Federal, você está entrando numa seara que é um pouco mais, assim, vamos dizer, cinza, um pouco mais difícil de se aplicar no caso concreto. Então, o que a gente sempre tem que ter em mente, quando, por exemplo, quando vier uma questão e a gente tiver que enfrentar essa questão, e em algum momento tiver que valorar se aquilo se aplica, se não se aplica, se pode ou não pode, é basicamente o seguinte: o quanto daquilo que está sendo violado, ou o que está sendo violado, certo? Na tutela de proteção do indivíduo, em relação ao benefício que se está tendo para o coletivo ou para o sistema, para o ordenamento de uma forma geral. E é aquilo que a gente coloca, né? Por exemplo, as pessoas elas dizem que quando você fala, por exemplo, de uma pessoa pública, de um político, então faz sentido você transgredir esse direito que ela tem à vida íntima, né? À privacidade, à intimidade, ao sigilo, porque ela, na verdade, ela é uma pessoa pública, é um político, etc. Mas
veja que até nisso é uma questão bastante questionável, porque, por exemplo, exibir a figura do presidente da República, por exemplo, numa praia e justificar que só porque é uma pessoa pública, numa praia privada, enfim, que não se deveria ter acesso, ou ele não quis que se tivesse acesso, e mesmo assim algum fotógrafo consegue burlar a segurança e tirar foto e publica, e se o cara questiona, ele fala, não, porque na verdade a gente está falando aqui de uma pessoa pública e por isso justifica o interesse público por ser o presidente da República. Será que nesse caso, veja como no direito da vida privada, isso é um pouco mais, né, um pouco mais sofisticado, em que medida interessa realmente você ter acesso a esse tipo de informação, em que medida é viável se autorizar a violação ou não do direito à vida privada, à intimidade daquela pessoa, né, que está sendo exposta. Então, essas questões elas sempre vão implicar alguma valoração. E a dica que eu dou, porque é impossível prever como isso vai ser cobrado no exame de ordem e qual vai ser a forma como o legislador vai entender, e existem diversas posições na doutrina sobre cada um desses casos específicos, mas a dica é justamente essa. Considere, primeiro, o que está sendo violado, certo? E depois, qual é o benefício dessa violação para o coletivo. E aí, a partir disso, vai ser possível, se não chegar de plano na resposta certa, pelo menos um bom indício ali nos testes para você conseguir se movimentar. Tá certo? No bloco de revisões, a gente volta a tratar sobre isso para a gente ver como isso pode acontecer na prática, mesmo que a gente tenha que recorrer a outros exames que não sejam o exame de ordem, ou a gente tenha que recorrer a uma outra banca que não tenha sido a FGV. Só para a gente fixar esses conceitos e para ninguém chegar com dúvida no dia da prova. Então, quando a gente chegar lá no bloco de revisão e testes, a gente retoma esse assunto. Bom, na próxima aula a gente continua nossos estudos do direito da personalidade. Mais uma vez, sempre reiterando o convite para que os vídeos sejam curtidos, compartilhados, divulguem-se nas redes sociais, porque essa força ela importa para a gente e faz a diferença. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima aula.